Em Jujutsu Kaisen, os feiticeiros passam grande parte da sua vida caçando as maldições para exorcizá-las. E isso desde que são estudantes das escolas Jujutsu, seja de Tóquio ou de Kyoto. Ponto do a reviravolta da história começa quando o Itadori Yuji, um humano em teoria comum, come um dedo do rei das maldições, o Sukuna, e entra numa jornada junto com os feiticeiros mais poderosos para encontrar todos os 20 dedos para finalmente impedir Sukuna de reencarnar, o que acaba rendendo momentos épicos, alegres, tristes e tensos, principalmente depois do arco de Shibuya. E é a partir de vários elementos da história, não apenas esses, que esse vídeo será verdades difíceis de aceitar sobre Jujutsu Kaisen. E se você já é inscrito aqui no Zé, sabe que eu trago esse tipo de vídeo mais em formato de shorts. Porém, resolvi trazer esse formato para o vídeo longo também, já que vocês pediram mais depois que eu fiz um sobre Bleach, que inclusive vai estar na descrição para quem quiser conferir, junto com outros vídeos de Jujutsu Kaisen aqui do canal, beleza? E aproveita e deixa tua curtida para fortalecer o canal e se inscreve se você é novo por aqui para me ajudar a bater a meta de 50 mil inscritos, porque iniciando com as verdades difíceis de aceitar, Kenjaku parece muito mais o vilão final do que o Sukuna. Sim, e não é porque o Sukuna é um monstro mais forte que o Kenjaku, mas sim porque a presença e as motivações do cérebro ambulante tem maior representação na trama como um todo na história. Enquanto Sukuna é um dos antagonistas principais, sua relação principalmente com o Itadori e o seu desejo de recuperar todos os seus dedos enfatiza sua ambição pessoal, Kenjaku, por outro lado, assume um papel mais amplo e complexo na narrativa. Sua busca pela evolução do mundo do Jujutsu e seu desejo de eliminar a barreira entre humanos e maldições o apresentam como um vilão que enfrenta a sociedade e os valores estabelecidos, e essa ameaça mais abrangente dá a Kenjaku uma sensação de importância como um possível vilão final, uma vez que seus objetivos têm o potencial de afetar toda a estrutura do universo da história. Além disso, a relação entre Kenjaku e alguns personagens principais, como o Gojo e também o Itadori, já que ele tomou o corpo do Geto, alguém importante demais para o feiticeiro mais forte, e também foi literalmente a mãe do protagonista, adiciona um elemento pessoal à luta contra ele. Sua manipulação e influência tem sido de longo alcance e calculada, o que torna um adversário cujas ações moldaram grande parte do enredo. E um exemplo disso é que foi ele que ensinou como dividir a alma nos dedos para o Sukuna, e isso reforça a ideia de que ele poderia se estabelecer como um antagonista final mais impactante, devido ao seu alcance de influência e as implicações de suas ações para todo o mundo de Jujutsu Kaisen. Claro, ele no momento não é tão poderoso quanto o Rei das Maldições, porém a gente sabe que o combate entre o Gojo e o Sukuna não vai acabar bem para as duas partes, e o Kenjaku provavelmente deve ter algum plano em paralelo ao seu com o Sukuna que deve torná-lo, se não um dos mais poderosos, o mais poderoso da obra, como por exemplo, tomar conta do corpo do Sukuna e assim ter acesso a todos os seus poderes. Outra verdade que alguns não aceitam é que o Suguru Geto foi superado por muita gente e não é mais um dos feiticeiros mais fortes da obra. E não me entenda errado, o Geto era extremamente poderoso, afinal ele foi classificado como um feiticeiro de grau especial, assim como Gojo, Yuki e o Tokotsu. Porém, com o passar da obra, e principalmente após o jogo do abate, vários personagens novos apareceram e se mostraram mais poderosos do que ele, como por exemplo a Uru Takako, uma feiticeira que foi reencarnada para o jogo do abate e viveu 1000 anos atrás, demonstrou uma compreensão profunda do uso da energia amaldiçoada e foi capaz de confrontar um Yu Tokotsu mais poderoso que aquele que conseguiu derrotar o usuário de maldições. Ryu Ishigori vai pelo mesmo caminho e se mostrou ainda mais forte que a Uru, sem contar que ele é um dos feiticeiros com maior produção de energia amaldiçoada da história. O próprio Yu Tokotsu, que foi capaz de vencê-lo quando era um novato, se tornou ainda mais poderoso. Max Zenin também o superou, principalmente depois que escapou da energia amaldiçoada e se tornou uma espécie de Toji Fushiguro 2.0 e pôde até mesmo ter uma trocação franca com Sukuna no corpo do Megumi e ainda teve sua força reconhecida pelo mesmo. Isso sem falar do Hakari Kinji, que conseguiu bater de frente contra o Kashimo Hajime, um dos feiticeiros mais poderosos da história. Então sim, embora o Geto fosse um adversário poderoso no passado, esses feiticeiros provaram com seus feitos que foram capazes de superar sim o poder do falecido feiticeiro de grau especial. O que vai me fazer deixar uma pergunta para vocês: se o Geto tivesse vivo ainda, o quão poderoso ele seria atualmente? Conta nos comentários, porque a próxima verdade é que a Yuki Tsukumo morrer em sua luta contra o Kenjaku foi frustrante sim. Na moral, a gente esperou a obra inteira para ver a personagem lutando e mostrando do que ela é capaz, e a gente até vê, porque ela dá uma surra no Kenjaku até certo ponto, porém ela acaba indo de arrasta para cima ao se sacrificar para levar o vilão junto, e mesmo assim não consegue, o que acaba sendo frustrante demais. Ela merecia realmente ter mais tempo na obra, até mesmo para mostrar a sua expansão de domínio, né? Porque agora a gente só vai descobrir como é se algum dia tiver um spin-off, material extra ou o Gege Akutami decidir revelar. É realmente uma pena. Mas claro, embora a morte da Yuki Tsukumo tenha sido frustrante, também serviu como um lembrete de que é Jujutsu Kaisen. A gente não deve esperar que vá pelo caminho mais genérico na maioria das vezes, e que também não devemos nos apegar aos personagens, porque
o autor não tem pena, não teve pena da Nobara, que era uma das protagonistas, quem dirá dos outros personagens. Fato é que a contratação da Yuki pelo Vasco deixou uma lacuna na história que será sentida, mas também reforça a complexidade e a urgência nas batalhas que os personagens se enfrentam, adicionando um elemento de realismo cru à narrativa. A próxima verdade é que Toji Fushiguro jogou sujo em sua batalha contra Satoru Gojo, porque na batalha épica entre Toji e Gojo, embora faça sentido, afinal o cara era um assassino de feiticeiro e estava enfrentando o mais forte de todos, a abordagem do Toji pode ser vista por alguns como jogar sujo, porque o pai do Megumi Fushiguro usou táticas inteligentes demais, como cansar ele por um período de tempo para que a sua técnica inata dos 6 olhos estivesse bem desgastada, para quando o Toji entrasse em ação conseguisse não ter sua presença sentida pelo Gojo, e assim ele o pegasse desprevenido por trás, algo que dificultou muito para o Satoru, já que na época ele ainda não tinha domínio sobre a energia amaldiçoada reversa, cujo qual ele compreendeu quando estava para ser morto, e conseguiu curar seus graves ferimentos. Essa estratégia, embora fosse uma tática legítima em uma batalha, pode sim ser interpretada como jogar sujo por aproveitar a vulnerabilidade da habilidade principal do Gojo. A quinta verdade é que Itadori Yuji é sim o estudante com maior potencial para superar o Gojo, porque dentro do universo de Jujutsu Kaisen, Itadori Yuji se destaca como um dos 4 estudantes capazes de superar seu professor, junto com o Megumi, o Hakari e também o Yuta, que por sinal é o que mais é citado pela maioria das pessoas capaz de conseguir tal feito. Contudo, lembre-se da frase do Kenjaku pro Gojo: Yuta nunca será você, algo que pode ser sim um foreshadowing do autor pro destino do personagem, ou até mesmo para se limitar que ele não irá superar o professor. Por outro lado, o Itadori foi de uma pessoa entre aspas comum até conseguir rivalizar contra maldições de nível especial dentro de 6 meses. Isso é um feito absurdo que dá uma projeção muito alta de crescimento pro personagem. Isso sem falar que ele também é filho do Kenjaku, que possuía o corpo de uma feiticeira que tinha o poder da antigravidade, e também foi o único até o momento da história que conseguiu conter o poder do Sukuna dentro de si e ainda manter o controle do corpo pela maior parte do tempo. Enquanto todos os outros candidatos se mostraram já bastante poderosos, Itadori tem demonstrado a capacidade de se adaptar rapidamente e aprender com suas experiências, sua evolução constante e sua adaptabilidade às situações, como em sua luta contra o Mahito ou contra o Hanami, onde foi capaz de usar vários flashes negros no mesmo dia, mesmo tendo acabado de aprender, revela um potencial ilimitado que pode ser explorado até o final da obra. E embora ainda esteja em crescimento, as qualidades inatas e a trajetória do Itadori o posicionam como um candidato notável para um dia rivalizar sim com Satoru Gojo. Sua força de vontade, habilidades excepcionais e conexões únicas o tornam uma figura empolgante e central no mundo complexo de Jujutsu Kaisen, sugerindo assim que seu potencial é realmente capaz de desafiar as expectativas e superar os obstáculos que estão à sua frente. Mas, seguindo com a lista, a próxima verdade é que a Maki Zenin não superou o Toji Fushiguro. Maki, apesar de ter escapado da energia amaldiçoada depois que a Mai sugou ela inteira para ela, ainda não superou o Toji Fushiguro, a única outra pessoa da história que escapou dela em termos de poder. Toji foi capaz de não somente enfrentar feiticeiros de grau especial, como também derrotá-los, sendo eles os adolescentes Satoru Gojo e o Suguru Geto, onde com o Gojo foi necessário todo um plano, enquanto o Geto foi algo mais situacional e ainda assim não apresentou grande dificuldade para o falecido pai do Megumi. Maki até mesmo conseguiu enfrentar Naoya Zenin Maldição, que era de nível especial, porém precisou da ajuda do Noritoshi Kamo e também de mais 2 feiticeiros mais à frente no combate, para finalmente conseguir finalizá-lo, além de também ter pego ele desprevenido, já que ela não podia ser detectada por sua expansão de domínio, enquanto Toji conseguiu derrotar o Dagon, que também era uma maldição de grau especial sem dificuldades alguma. Mas enfim, a próxima verdade provavelmente é que mais vai me fazer ter haters aqui nos comentários, e é que Satoru Gojo é sim mais poderoso que Sukuna, e isso está mais do que provado na luta entre eles, porque ao longo de toda a obra, a dicotomia entre Satoru Gojo e Sukuna coloca em evidência o poder esmagador do Gojo sobre o temível Sukuna. Satoru Gojo é frequentemente referido como o feiticeiro mais forte e suas habilidades excepcionais como ilimitado colocam em um nível de poder praticamente inigualável, onde com o infinito, uma técnica quase impenetrável, se não tiver uma ampliação de domínio, expansão de domínio ou uma ferramenta amaldiçoada específica, lhe dá uma vantagem esmagadora em combate, além claro da sua velocidade, agilidade e estratégia para fazer uso de outras formas do limitado e também das capacidades que os 6 olhos lhe dão para conseguir usar sua técnica herdada no potencial máximo. Sukuna, por outro lado, é um dos antagonistas mais poderosos, sendo uma maldição de 1000 anos com a força avassaladora que se tornou ainda maior depois que ele possuiu o corpo do Megumi e teve acesso assim à técnica das 10 sombras. E embora Sukuna seja temido por sua crueldade e habilidades de combate, é inegável que o Satoru Gojo possui uma compreensão maior do funcionamento da energia amaldiçoada e mostrou isso na Batalha dos Dois, quando sempre conseguiu contrapor as habilidades do Sukuna, onde mesmo recebendo golpes do clivar da expansão de domínio do Rei das Maldições, conseguiu usar a energia amaldiçoada reversa em níveis absurdos para se curar rapidamente dos danos. Mostrou a técnica passada de geração em geração pelos 3 grandes clãs, mostrou
mostrou seu domínio simples e principalmente uma imensa habilidade para mudar as condições de barreira da sua expansão de domínio, além de também ter mostrado um melhor combate físico que foi mostrado nos últimos capítulos quando ele encurralou Sukuna no mano a mano ao ponto de acertar um flash negro que foi capaz de apagar o Rei das Maldições. Isso sem falar que o Sukuna precisou apelar para um 3 contra 1 e ainda assim não tá conseguindo dar um dano significativo sequer no Satoru Gojo. Em resumo, sem meu Mahoraga e sem o novo Shikigami eu não consigo. Próxima verdade, que Itadori Yuji é um ótimo protagonista sim, porque ao contrário do que muita gente fala, na minha opinião o Itadori é um ótimo protagonista e vejo essa implicância com ele muito porque ele não segue o padrão shonen de ser um dos personagens mais fortes da obra já na metade dela. Só que o nosso menino Yuji se destaca como um personagem cativante e bem elaborado. A sua jornada, mesmo que não tenha chegado ao fim ainda, mostra uma clara evolução do personagem que com certeza já saiu do ponto A da história e está indo em direção ao ponto B, principalmente pelos traumas que ele começou a passar desde o incidente de Shibuya, onde foi um responsável pela morte de centenas de pessoas enquanto estava tomado pelo Sukuna, viu pessoas amadas irem de base bem na frente dos seus olhos como Nanami e Nobara, embora eu ainda queira acreditar que ela possa estar viva, e também passou um tempo sendo perseguido pela alta cúpula do mundo Jujutsu, enquanto Gojo esteve selado. Fato esse que é reforçado quando Yuta foi enviado para se livrar dele, algo que faz o personagem amadurecer tanto que ele toma para si a posição de engrenagem para o mundo como um todo poder se tornar um lugar melhor. E até esse é um dos motivos que fazem ele trazer o Hakari Kinji pro lado dele e do Megumi, o jogo do abate, mesmo que ele não estivesse querendo se envolver. Além disso, Itadori equilibra bem momentos de coragem com vulnerabilidade, adicionando dimensão ao seu personagem. Sua relação com o Sukuna, a maldição de 1000 anos, cria uma dinâmica única, explorando sua luta interna e a busca pelo controle sobre essa influência. E as relações que o Itadori estabelece com outros personagens, como Satoru Gojo e seus amigos de escola, dão ao enredo também uma riqueza adicional. E sua evolução como feiticeiro, aprendendo técnicas e enfrentando desafios cada vez maiores, são algumas das coisas que mantêm boa parte dos leitores engajados em sua jornada. A próxima verdade é que Yuta Okkotsu é mais poderoso que o Kenjaku. Por enquanto, isso não se dá apenas pelo fato de que o Yuta literalmente disse que conseguiria vencê-lo, mas também porque o feiticeiro de grau especial mostrou mais feitos ao conseguir batalhar contra mais feiticeiros poderosos ao mesmo tempo, enquanto também enfrentava uma maldição tão poderosa quanto. Um desses feiticeiros eram Uro Takako Ryu Ishigori e Kuro Urushi, enquanto por outro lado, a melhor demonstração de força do Kenjaku foi uma batalha contra Yuki e Chozo, dois inimigos que também são de grau especial. Além disso, a versatilidade é um fator de forte desequilíbrio para o lado do prodígio, já que ele consegue copiar qualquer técnica amaldiçoada e as mantém independentemente de quanto tempo ele a copiou, como por exemplo a fala amaldiçoada do Toge Inumaki. Isso sem falar na rica, na enorme quantidade de energia do Yuta e também na sua extrema habilidade com energia amaldiçoada reversa. No entanto, essa avaliação é baseada no que foi apresentado até agora na série, já que o Kenjaku tem bastante espaço para crescer como vilão e pode se tornar bastante poderoso, enquanto Yuta parece ter chegado no seu teto, ou pelo menos se mostra próximo, já que aparentemente a única coisa que falta vermos dele é de fato a sua expansão de domínio. Mas seguindo com a 10ª verdade, Jogo era mais poderoso que o Mahito. Jogo se destaca como uma maldição de grau especial que supera até mesmo o Mahito, sim, em termos de poder e ameaça. A força singular do Jogo reside em sua capacidade de manipular as chamas, conferindo assim a ele um poder destrutivo e controle sobre o elemento fogo que o Mahito não possui. Enquanto o Mahito em si, por causa da sua técnica amaldiçoada, ele possui basicamente o poder de deformar almas e transformar corpos. Sua abordagem é mais sutil, mas claro, extremamente poderosa também. Jogo, por outro lado, lança ataques diretos e avassaladores com suas chamas infernais, capazes de queimar feiticeiros poderosos como Nanami e Maki sem esforço algum, e também foi capaz de destruir grande parte de Shibuya com a sua técnica máxima, que é simplesmente um meteorito. Além disso, o Jogo demonstra uma incrível resistência e regeneração, tornando assim ele um oponente ainda mais formidável. Porém, seu erro foi escolher adversários absurdamente poderosos e que são o pináculo de força dentro do universo de Jujutsu Kaisen. Simplesmente Gojo e Sukuna. Claro, em termos de potencial de evolução, o Mahito com certeza tinha uma margem maior para ficar mais forte. Contudo, a diferença de força dos dois fica clara quando o Jogo sequer tem dificuldades contra feiticeiros de grau 1, enquanto o Mahito foi capaz de ser desafiado pelo Aoi todo e pelo Itadori e ainda assim levar uma surra dos dois. Em uma última análise, a habilidade
habilidade do jogo em controlar e canalizar o fogo de forma destrutiva e seu domínio sobre o combate direto o posicionam como um oponente mais poderoso do que o Mahito em termos de confronto direto e força bruta. Seu estilo agressivo e suas chamas ardentes conferem a ele uma vantagem tática que o coloca no topo das ameaças do mundo das maldições em Jujutsu Kaisen. Porém, a penúltima verdade aqui é que o arco de Shibuya é um dos melhores arcos da história dos mangás shonen. Sério, Shibuya é um arco magistralmente executado. É uma verdadeira montanha-russa de emoções que cativa grande parte dos fãs da obra, o que não é à toa, porque foi o ponto de virada da história e fez Jujutsu ganhar uma cara própria e de fato se diferenciar entre os shonens da atualidade. O arco de Shibuya apresenta batalhas épicas, reviravoltas chocantes e desenvolvimento de personagens profundos. A ameaça iminente do Sukuna, aliada ao plano do Kenjaku e das maldições, cria um senso genuíno de urgência e desespero e mantém o leitor atento a todos os detalhes das páginas dos mangás. A complexidade dos sentimentos dos personagens é explorada de maneira brilhante, adicionando camadas de profundidade emocional à trama. Os heróis enfrentam dilemas morais, sacrifícios e desafios que testam suas convicções até o limite, tornando-os assim ainda mais cativantes para o público. O confronto central entre os feiticeiros e as maldições se desenrola de maneira visceral e visualmente deslumbrante, com coreografias de batalha meticulosamente detalhadas, e cada confronto possui seu próprio propósito e significado, enriquecendo assim a narrativa de maneira notável, como por exemplo a batalha contra Dagon, a batalha do Gojo contra as maldições, Sukuna vs Jogo, Sukuna vs Mahoraga, enfim, é de fato um prato cheio. E galera, o arco de Shibuya também desafia as convenções do shonen, subvertendo expectativas e surpreendendo os fãs com reviravoltas inesperadas. A profundidade e a complexidade dos antagonistas são reveladas, questionando a moralidade e explorando a dualidade humana. Por fim, assim, o clímax do arco de Shibuya é um turbilhão de emoções, deixando um impacto duradouro nos espectadores. E a mistura de ação, emoção e narrativa inteligente é o que faz desse arco uma das melhores coisas já feitas na história dos mangás shonen. E assim elevou Jujutsu Kaisen de patamar. Mas, enfim, por último, mas não menos importante, a última verdade é que as principais tragédias que acontecem em Jujutsu Kaisen, embora pareça muito, não são culpa do Satoru Gojo. Pelo menos não completamente. Porque, claro, em Jujutsu a gente sabe que a trama é marcada por reviravoltas e tragédias que deixam os fãs em choque. Mas particularmente eu acho um equívoco atribuir exclusivamente ao Satoru Gojo a culpa pelas principais tragédias ocorridas na série. Porque embora o Gojo seja um personagem poderoso e influente, as complexas circunstâncias que levaram a tragédias envolvem vários fatores e personagens. A relação entre Satoru Gojo e Suguru Geto, que geralmente é vista como o início de tudo, foi marcada por uma amizade profundamente complicada. A decisão do Gojo de não dar um fim apropriado ao Suguru Geto pode ser vista de fato como o início de tudo, porque se o Gojo não faz isso, o Kenjaku não conseguiria ter acesso ao corpo do falecido feiticeiro de grau especial e não teria o mesmo desempenho que ele teve até o momento da obra para conseguir executar seus planos, como por exemplo, conseguir selar o Gojo, já que ele vê o corpo do Geto andando ali na sua frente, foi algo que o desestabilizou e acabou facilitando o selamento dele pelo reino da prisão. Ou ainda também toda a questão do jogo do abate, já que foi tudo planejado novamente pelo Kenjaku. No entanto, atribuir as tragédias subsequentes unicamente a essa escolha é uma simplificação excessiva, porque as ações de vários outros personagens, como Mahito, Sukuna e outros feiticeiros de maldições, também desempenharam papéis cruciais nas tragédias. Suas motivações, desejos e planos independentes contribuíram para o desenvolvimento da trama e para consequências devastadoras que se desenrolaram. Além disso, o Jujutsu Kaisen explora a ideia de que as decisões de uma pessoa podem ter ramificações imprevisíveis e complexas e que a culpa das tragédias muitas vezes é compartilhada por vários fatores. A narrativa da série é construída em torno de ações e interações desses personagens multifacetados, e essa é a complexidade que torna a série realmente intrigante e às vezes torna até difícil de prever o que vai acontecer, como por exemplo o resultado final da batalha entre Gojo e Sukuna. Por mais que a gente tenha uma série de especulações do que pode de fato acontecer ao final dela, não tem como ninguém cravar com 100% de certeza. Portanto, mesmo que a relação entre Gojo e Suguru Geto fosse um aspecto importante da trama, é importante reconhecer que a série abraça nuances e complexidades e que várias forças e personagens estão envolvidos nas tragédias que se desenrolam ao longo dela. Mas enfim, galera, essas são as verdades difíceis de aceitar sobre Jujutsu Kaisen que eu resolvi trazer aqui nesse vídeo. E vale sempre lembrar que tudo que eu trouxe aqui é na minha opinião, beleza? Você pode discordar à vontade. Inclusive, eu vou gostar demais de saber o que é que você pensa sobre cada uma dessas coisas. Me conta aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte. Porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.